Oi, gente, eu sou a Tainá, eu sou monitora de fisiologia e eu trouxe aqui o nosso projeto de monitoria, que a ideia é justamente criar videoaulas que ajudem os alunos a estudarem ali fora da sala de aula. Eu fiz esse projeto conjuntamente com meu colega de monitoria, o Gabriel, que vocês vão ver aí posteriormente em alguns vídeos. E hoje eu trouxe o tema de suprarrenal. Então, as glândulas suprarrenais, elas são localizadas ali acima dos rins como pequenos chapéus, que são essas que eu representei aqui, e elas secretam múltiplos hormônios, tanto neurohormônios quanto os hormônios clássicos, e as glândulas adrenais são divididas em duas partes principais. Eu vou fazer um desenho aqui que ele é mais para explicar do que para ficar bonito. Então, essas glândulas da suprarrenal, elas são divididas em duas partes. A gente tem a medula, que é essa que eu desenhei em vermelho, que ela vai ocupar ali mais ou menos 1/4 da massa interna, e ela é composta por um gânglio simpático que secreta as catecolaminas, e a gente vai secretar principalmente a adrenalina, mas secreta também, a noradrenalina, para mediar as respostas rápidas em situações ali de luta ou fuga. Ou seja, quando a gente pensa ali na medula da suprarrenal, a gente vai pensar ali no funcionamento dela relacionado ao sistema nervoso simpático. E a gente também tem o córtex, que é essa área que eu desenhei em verde, que vai formar ali 3/4 exteriores ali da glândula e vão secretar uma variedade de hormônios esteroidais que a gente vai ver adiante. Então, o córtex da suprarrenal, ele vai secretar 3 tipos de hormônios esteroidais. A gente tem a aldosterona, que é conhecida também como mineralocorticoides, justamente por causa dessa ação que ela vai ter ali em cima dos minerais sódio e potássio. A gente tem os glicocorticoides, que são chamados assim justamente por causa da ação que eles vão ter ali em aumentar as concentrações plasmáticas de glicose, e a gente tem os hormônios sexuais, e a gente vai ter ali principalmente os androgênios, que são os hormônios sexuais que vão ser dominantes nos homens. Quando a gente fala ali do córtex, histologicamente a gente divide ele em 3 zonas. A gente começa pela zona glomerulosa, que é essa zona amarelinha que tá aqui e aqui mais no exterior. A zona glomerulosa, então, é a camada mais externa e ela vai secretar aldosterona. Eu disse ali na frente que esses hormônios, eles são hormônios esteroidais. E basicamente isso quer dizer que o precursor dele é o colesterol. E a gente vai ter diferentes enzimas ali, e graças a essas diferentes enzimas que eu vou encontrar nessas zonas ali distribuídas, eu vou conseguir ou produzir aldosterona ou produzir esses hormônios sexuais ou produzir os glicocorticoides. E aqui, por exemplo, na zona glomerular, a gente vai ter o local exclusivo da enzima aldosterona sintetase. E por isso a gente consegue ali produzir aldosterona. Devido à importância da secreção, a gente não vai depender ali do eixo hipotalâmico hipofisário. A gente fala da zona intermediária agora, que é a zona fasciculada. Essa zona fasciculada é essa que tá em rosa, aqui e aqui. Ela vai secretar ali os glicocorticoides, e aí a gente tem um principal que praticamente acho que todo mundo já ouviu falar, que é o cortisol ali, que é o principal glicocorticoide que vai ser secretado aqui. Ele tem eixo dependente hipotalâmico hipofisário, que a gente vai ver ali mais pra frente. E por último, a gente tem a zona reticular ou zona reticulada, que é essa camada mais interna, que está aqui representada em cinza, e secreta principalmente os androgênios ali, como a desidroepiandrosterona, que é conhecido como DHEA, e a androstediona, bem como pequenas quantidades ali do estrogênio. Ela é regulada ali pela corticotrofina, que faz parte do eixo hipotalâmico hipofisário, mas ela também vai ser regulada ali por outros fatores que são diversos. Então, só para resumir, a glândula suprarrenal ela é dividida em duas partes. Eu tenho a medula, que é bem no centro, e vai secretar as catecolaminas, e eu vou ter ali, na parte mais externa, o córtex. E esse córtex é dividido nessas 3 camadas.
A mais externa, que é a zona glomerular, e eu vou secretar aldosterona. A intermediária, que é a zona fasciculada, e eu vou secretar justamente os glicocorticoides, e eu dou enfoque aqui pro cortisol. E eu tenho a zona mais interna, que é a reticular ou reticulada, que eu vou secretar esses androgênios. Aqui eu trouxe que esses hormônios secretados ali no córtex suprarrenal, como eu disse, são hormônios esteroidais. Então eles são derivados do colesterol, que é modificado ali por enzimas para formar ou aldosterona, ou glicocorticoides, ou hormônios sexuais. Esses hormônios, eles não ficam ali armazenados devido à natureza lipofílica que eles têm. Então assim que a gente sintetiza, eles já vão se difundir ali pela membrana plasmática para o plasma para executarem ali as suas ações. A gente começa então falando da aldosterona, que só para relembrar, ela é secretada na zona glomerulosa e ela vai agir aumentando a reabsorção de sódio no túbulo renal e aumentando a excreção do potássio. A aldosterona, então, ela pode ser secretada ali em resposta por um aumento na concentração extracelular do potássio e pela queda da pressão arterial. E por que ocorre, né, essa resposta quando eu tenho elevação do potássio no meio extracelular? Ele atua ali, esse potássio, diretamente no córtex da glândula suprarrenal, e aí eu vou ter um reflexo de proteção do corpo, justamente a hipercalemia. E quando a gente fala de uma queda na pressão arterial, eu vou ativar uma via que é complexa, chamada sistema renina, angiotensina, aldosterona, que resulta ali justamente no hormônio angiotensina 2, que estimula a secreção da aldosterona. Essa ação da aldosterona em aumentar a reabsorção de sódio e simultaneamente a secreção ali do potássio pelas células epiteliais tubulares renais, ela vai ter uma ação ali ocorrendo sobre os túbulos distais e ductos coletores. Assim, a aldosterona vai fazer com que esse sódio seja conservado no líquido extracelular, enquanto o potássio vai ser ali excretado na urina. E como que vai ocorrer, né, esse processo? Como que a aldosterona ali, ela vai agir? O alvo principal ali da aldosterona vão ser as células principais. É o principal tipo celular que a gente vai encontrar no epitélio do néfron distal. E lembrando que quando a gente fala isso, a gente está falando do túbulo distal e do ducto coletor. Então, eu vou encontrar essas células principais justamente lá. A aldosterona vai entrar nessas células principais por difusão simples, né? Uma vez em seu interior, ela vai se ligar ali a receptores citoplasmáticos. Na fase inicial ali da sua ação, ela vai ter uma ação nesses canais de sódio e potássio que a gente vai encontrar na membrana apical, aumentando o seu tempo ali de abertura. E a gente tem que lembrar que o sódio vai ter uma tendência ao influxo, então ele tem essa tendência à entrada, e o potássio ele vai ter essa tendência ao efluxo, então ele tem essa tendência à saída. Com isso, eu vou aumentar os níveis de sódio intracelulares e eu vou ativar a bomba sódio-potássio ATPase, ela vai ter esse aumento na ação dela, transportando esse sódio que está no citoplasma para o líquido extracelular, que vai ser captado aqui. E vou pegar esse potássio que está no líquido extracelular e vou levar para o interior dessas células principais, que será excretada aqui na luz do néfron distal, e eu vou eliminar ali na urina. Então isso resulta no aumento da reabsorção de sódio e na excreção do potássio, só que aqui eu não tenho nenhuma requisição ali de síntese de novos canais e da bomba. Só que na fase lenta, que é o que a gente vê aqui, a aldosterona ela vai ter uma ação ali de síntese de novas proteínas, e aí a gente vai ter tanto a síntese de canais quanto de bombas, e esses canais e bombas recém-sintetizados, eles vão ser inseridos ali na membrana dessas células epiteliais. E por que esse processo ocorre, né? Como eu disse, ele vai ocorrer ou quando eu tenho aumento de potássio, ou quando eu tenho essa queda na pressão arterial. E o sódio, a gente tem que lembrar que ele é osmoticamente ativo. Então, ele vai fazer com que haja tanto absorção de água, e de igual modo, ele vai fazer também com que pequenos aumentos dessa concentração de
sódio no líquido extracelular estimule tanto a sede quanto o aumento ali na ingestão de água, ingestão hídrica, né? Além de fornecer a secreção de hormônios antidiuréticos, e esses hormônios antidiuréticos vão estimular ali a reabsorção de água nos túbulos distais e coletores ali do rim. Isso vai levar a um aumento da pressão arterial, justamente porque eu estou interferenciando na volemia. Além de que a gente está aumentando, né, essa excreção de potássio, então a gente está agindo ali também em diminuir essa hipercalemia que está acontecendo. Agora a gente vai falar aqui um pouquinho do cortisol. A gente começa falando um pouco dessa regulação na secreção que é feita pelo hipotálamo por um eixo que é o hipotálamo hipófise suprarrenal, que é um eixo conhecido como HPA. Então esse eixo HPA, ele inicia com esse hormônio que é conhecido como CRH, que é o hormônio liberador da corticotrofina, que ele vai ser secretado pelo hipotálamo, ele vai ser transportado até aqui, que é a adenohipófise, que é o da região anterior, e ele vai estimular a secreção do hormônio corticotrofina, que é esse ACTH. A corticotrofina, por sua vez, ela vai atuar aqui no córtex da suprarrenal e ela vai promover a síntese e liberação ali do cortisol. O cortisol, ele vai também agir com um sinal de retroalimentação negativa ou feedback negativo, que vai inibir tanto a secreção ali da corticotrofina quanto do hormônio liberador da corticotrofina. Então, eu vou ter dois feedbacks. Um de alça curta, onde esse cortisol que está sendo secretado aqui, liberado, ele vai agir na adenohipófise, vai se ligar aos receptores aqui e vai inibir essa liberação da corticotrofina. Quanto feedback de alça longa, que esse cortisol vai agir em receptores que eu tenho lá no hipotálamo para inibir a liberação desse hormônio liberador da corticotrofina. A liberação do cortisol, né, ela é contínua e ela vai possuir ali um forte ritmo diurno. A gente vai ter esse pico de secreção pela manhã e aí a gente vai decaindo até a noite. E a secreção também vai aumentar ali quando a gente estiver em situações de estresse. A gente vai falar então de alguns efeitos que o cortisol vai ter sobre o metabolismo. A gente começa falando do efeito que o cortisol tem sobre a degradação de proteínas do músculo esquelético. Isso é importante ali para fornecer substrato para a gliconeogênese. Ele também vai ter um efeito ali para tentar aumentar a glicemia. Então ele vai promover tanto a gliconeogênese hepática. E a gente tem que lembrar que uma parte da glicose no fígado ali vai ser liberada para o sangue, só que a gente vai ter um restante que ele é sempre armazenado na forma de glicogênio. Com o cortisol aumentando ali, a gente vai ter hidrólise desse glicogênio também para liberar mais glicose no sangue. E o cortisol também vai ter uma ação aqui na lipólise, ele vai disponibilizar ácidos graxos a esses tecidos periféricos para a gente ter produção de energia. E o glicerol também vai poder ser usado aqui na gliconeogênese. Aqui eu coloquei alguns outros efeitos metabólicos que o cortisol tem, porque eu acho importante para conseguir fazer uma relação ali quando a gente tem o uso desses glicocorticoides e os efeitos que a gente tem. O cortisol, então, também age ali inibindo o sistema imune por meio ali de múltiplas vias. Ele também vai agir nesse equilíbrio negativo do cálcio, então ele diminui a absorção intestinal do cálcio e aí a gente vai ter mais perda de cálcio pelo corpo, só que a gente também tem o catabolismo no tecido ósseo, causando a degradação ali da matriz óssea que já estava calcificada e como consequência as pessoas ali que vão tomando o cortisol para algum tratamento por longo período, elas vão ter mais casos ali, uma alta, né, de casos de fratura, por exemplo. E o cortisol também, ele vai influenciar ali na função cerebral. Então, quando a gente tem esse excesso de cortisol, a gente pode ter tanto alterações de humor, como a gente também vai ter alterações de memória e de aprendizagem. Quando a gente fala do cortisol, muita gente acaba relacionando ali com o estresse e, na verdade, ele tem relação. Só que o cortisol ele acaba sendo muito importante ali para a gente ter essa resistência
ao estresse, principalmente esse estresse que a gente tem a longo prazo. Aqui eu coloquei que tanto o estresse físico quanto o estresse mental, eles também aumentam a secreção da corticotrofina, que vai aumentar ali, né, a secreção do cortisol pelo córtex da adrenal. E por que ele é tão importante, né? Ele tem alguns efeitos protetores, como o efeito de ir contra a hipoglicemia. Então, quando os níveis de glicose eles vão caindo, diminuindo, né, na corrente sanguínea, a resposta que a gente tem fisiológica normal vai ser justamente a secreção do glucagon, que vai acontecer ali no pâncreas. Ele vai promover a gliconeogênese e vai quebrar também aquele glicogênio hepático. Na ausência do cortisol, entretanto, o glucagon ele vai ser incapaz de responder ali adequadamente a esses desafios hipoglicêmicos. E aí a gente chama isso de efeito permissivo, que vai ocorrer a mesma coisa ali também nos casos que a gente tem a adrenalina. Então, para a adrenalina funcionar naquelas situações de luta e fuga, a gente também tem que ter o cortisol para que ela consiga agir ali adequadamente. Os glicocorticoides, eles vão ter esses efeitos anti-inflamatórios também, sendo muito importantes. O cortisol, ele acaba suprimindo o sistema imune, evitando ali a liberação de citocinas e produção de anticorpos pelos leucócitos, mas ele também vai inibir ali a resposta inflamatória, porque ele diminui tanto a mobilidade quanto a migração ali dos leucócitos. Esse efeito ali dos imunossupressores fazem dele um fármaco útil, por exemplo, quando a gente tem um caso de reação alérgica à picada de abelhas. Entretanto, a gente tem que tomar certo cuidado ali nesse uso, principalmente por causa dos efeitos que ele tem ali no metabolismo, né? Então, é sempre válido ali lembrar que ele vai ter efeitos colaterais. E por último, a gente fala um pouquinho desses androgênios adrenais, que são ali secretados na zona reticular, ou zona reticulada, eles fazem essa secreção da dehidroepiandrosterona, que é o DHEA, e da androstenediona. A gente vai ter um efeito muito mais significativo nas mulheres, e aí esses hormônios, né, vão ser responsáveis ali pelo crescimento dos pelos pubianos e axilares. E a gente vai ter também uma atividade pela conversão desse hormônio adrenal em testosterona quando a gente fala do tecido periférico. É por isso que tem uma importância ali mais nas mulheres, né? Porque nos homens a gente tem outro órgão de produção, né? E aqui a gente fala sobre as secreções anormais que a gente tem desses hormônios da adrenocortical, e a gente dá um enfoque para a síndrome de Cushing, que vai ser justamente causada ali por níveis aumentados de cortisol. E aí ele entra dentro de um quadro que a gente chama de hipercortisolismo, que no caso ali da síndrome, ele é tratado por causa de altas doses ali de cortisol por mais de uma semana. O paciente pode acabar desenvolvendo essa síndrome. O hipercortisolismo, ele pode ocorrer também devido a um hormônio secretado por tumores ou pela administração exógena do hormônio. A gente tem essas causas da secreção excessiva. A gente pode ter a primária, que é justamente o que eu falei, tumor de hipófise ou da adrenal, e causas secundárias, como essa grande quantidade de glicocorticoides exógenos, ou secreção excessiva, né, por outras causas. Quais sintomas ali a gente vai ter, né, sinais? A gente vai ter um excesso de gliconeogênese, que vai ser causada justamente por causa dessa ação do cortisol. E aí a gente tem essa hiperglicemia que imita ali um diabetes. A gente vai ter degradação da proteína muscular e também tem essa lipólise, então a gente tem perda de tecido. A gente pode ter fraqueza muscular justamente pela degradação das proteínas, assim como perda de tecido conjuntivo e essa formação de estrias. Paradoxalmente, a gente vai ter esse excesso do cortisol depositando gordura extra no tronco e na face. Isso pode acontecer também por causa que há um aumento ali de apetite, né, e um aumento, claro, da ingestão de alimentos. Esses pacientes, eles acabam tendo uma aparência ali clássica de ter esses braços e pernas mais finos. Eles têm essa obesidade de tronco e das faces, assim como essas bochechas rechonchudas e avermelhadas. Eles podem também ter efeitos no sistema nervoso central. Eles podem ter uma euforia ali inicial, seguida de uma depressão e comprometimentos ali
de aprendizagem e de memória. Eles também, como eu disse, podem ter problemas ali nos ossos, né? Então, osteoporoses e fraturas. E também podem ter um problema ali com resposta do sistema imune, já que ele pode estar suprimido. Aqui a gente montou 2 casos para vocês. Esse é de um paciente do sexo masculino de 25 anos, que ele chega ao pronto-socorro com um quadro de fraqueza muscular. Ele apresenta, né, tontura ao se levantar, episódio de fraqueza e náusea. No exame físico, ele apresenta pressão arterial de 80 a 50 milímetros por Hg e mucosa ressecada. O exame laboratorial demonstra baixos níveis de sódio sérico e altos níveis de potássio sérico. E qual que seria a suspeita, né, nesse caso? Qual alteração de qual hormônio e qual alteração fisiológica que leva a esse quadro? Aqui a gente deixou 4 opções, né? Então, A seria comprometimento da adrenal, aldosterona, a gente tem uma redução da reabsorção de sódio pelos túbulos e aumento da excreção de potássio no túbulo distal. B, comprometimento da adrenal, uma alteração, né, na aldosterona, redução da reabsorção de sódio e água e redução da excreção de potássio. C, comprometimento da adrenal, cortisol, redução da reabsorção de glicose nos túbulos proximais, levando a hipoglicemia e hipotensão. E D, comprometimento de adrenal, adrenalina, redução da vasoconstrição periférica, ocasionando hipotensão e fadiga muscular. A resposta correta seria a B, que seria o comprometimento da adrenal, aldosterona, redução da reabsorção de sódio e água e redução dessa excreção de potássio. A gente sabe que é um problema ali no mineralocorticoide, justamente porque ele fala que o paciente apresenta baixos níveis séricos do sódio e altos níveis de potássio sérico. Quando a gente tem esses altos níveis de potássio, eu já tinha falado que seria um estímulo ali, até porque ele está tendo uma queda de pressão. Seria um estímulo para a liberação da aldosterona. E aqui eu sei que eu tenho algum problema na adrenal, justamente porque eu não estou tendo essa secreção da aldosterona, não estou tendo melhora nesse quadro. Eu sei que é um problema, então, no meu mineralocorticoide, que é a aldosterona. E eu tô tendo uma redução da reabsorção de sódio e, consequentemente, uma redução da absorção de água, né? Por isso o problema não tá sendo ali resolvido. E eu também não estou tendo a redução, eu tô tendo aqui, né, no caso, a redução da excreção do potássio. Eu teria que aumentar essa excreção de potássio justamente aqui para mim diminuir esses níveis séricos do potássio. Isso é importante porque o potássio ele é essencial ali na função dessas células musculares e também nas células dos neurônios, especialmente para manter tanto o potencial de repouso quanto para depois conseguir ali gerar um potencial de ação. Então eu posso comprometer isso por causa dessa hipercalemia. E a gente fez mais um casinho que é de um paciente que faz uso contínuo de glicocorticoides há mais de 2 semanas para tratar artrite reumatoide. Ao tentar parar a medicação por conta própria, o paciente desenvolve ali fadiga extrema, tontura e sudorese, com tremores, que é um sinal da hipoglicemia, e o profissional da saúde, ele orientou ali que essa parada abrupta ali do medicamento, ela é perigosa e a gente tem que fazer ali, realizar o desmame gradual. E qual que seria a principal justificativa fisiológica para a necessidade de desmame gradual e qual o risco ali imediato da interrupção abrupta da medicação nesse paciente? E aqui tem as opções. Se vocês quiserem, vocês podem parar para resolver, viu? É que eu esqueci de falar. Mas vocês podem parar. E a gente tem as opções. A. Interrupção abrupta desencadeia uma superprodução súbita da corticotrofina pela hipófise, causando aí hiperglicemia e cetoacidose, que exige um período de ajuste da dose para evitar a diabetes mellitus. E a gente sabe que não é que está acontecendo, porque o paciente está apresentando uma hipoglicemia. O medicamento bloqueia a absorção de vitamina D e o desmame, e é necessário permitir ali a reativação gradual das células ósseas, prevenindo fraturas patológicas imediatas. C. O uso prolongado de corticoides exógenos causa supressão ali do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é HPA, que eu vou corrigir, resultando em... tá na sigla em português, perdão. Resultando em atrofia adrenal
E ausência de produção de cortisol endógeno, manifestado por hipoglicemia devido ao baixo nível de cortisol. E D, o desmame é uma medida de conforto para evitar a dor inflamatória de rebote, mas o risco de vida é baixo, sendo a hipoglicemia um efeito colateral ali isolado e não relacionado à função adrenal. A resposta correta seria a C, que o uso prolongado de corticoides exógenos causa supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é HPA ou HHA na sigla em português, resultando em atrofia adrenal e ausência da produção de cortisol endógeno, manifestada ali por hipoglicemia devido ao baixo nível de cortisol. Por que a C estaria certa, né? A gente, fazendo essa administração exógena de glicocorticoides, eu vou ter um efeito ali de retroalimentação negativa. Aqueles feedbacks negativos que eu mostrei na adenopófise e vai poder interromper ali a produção da corticotrofina. Interrompendo essa produção ali e secreção da corticotrofina, eu não vou ter estimulação nas células da glândula da suprarrenal, eu não vou produzir corticoides e essas células da glândula suprarrenal, elas atrofiam. E por essa razão é essencial ali que a gente faça o desmame, então a gente vai diminuindo as doses gradualmente, dando tanto a hipófise quanto para essas glândulas suprarrenais um tempo para que elas consigam ali se recuperarem. Então por hoje é isso, gente. Agradeço a atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar que a gente responde.